A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, esteja conosco nesta leitura, Pai, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti. Muito obrigada por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é leitura bíblica, tá? Não falamos sobre placas de igreja, religião, é somente a palavra do Senhor que Ele nos deixou através da Bíblia Sagrada. O último vídeo demorou muito para carregar, então eu acabei não compartilhando nas redes sociais no mesmo dia, porque já estava tarde e tem pessoas que deixam as notificações ativas durante a madrugada. Então, para não acordá-lo, né, eu acabei compartilhando no dia seguinte, pela manhã, pelo comecinho da tarde, mais ou menos, por aí, nem me lembro direito o horário. Bom, o importante é que foi. Então, quando ocorrer de não ter, porque já estamos programados, terça e sexta sempre tem vídeos aqui, para que as pessoas possam acompanhar a leitura, porque tendo vídeo todos os dias fica puxado, porque afinal de contas o povo trabalha, estuda, já tem os seus afazeres, já tem o seu horário com Deus, vão à igreja e tudo. Então, para acompanhar a leitura do vídeo, acaba não conseguindo. Então, por isso, eu decidi não, né? Pedi a Deus uma iluminação aí, um caminho, e Ele me disse para fazer de terça e sexta, para que todos possam acompanhar. Nós estamos na segunda leitura bíblica, essa é de ordem cronológica. Estamos no segundo livro de Samuel. No vídeo passado, nós vimos que Absalão, filho do rei Davi, tomou o reino e Davi fugiu, né? E hoje, no capítulo 16, Ziba é o servo de Mefibosete. Mefibosete é o filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, ou seja, Mefibosete é neto de Saul. O rei Davi era muito amigo de Jonatas, né? Os dois eram muito ligados, né? Tinham muito apreço um pelo outro. Então eles fizeram uma aliança entre si de cuidar da sua descendência. Como Jonatas faleceu, então Davi tem consigo a aliança que ele fez de cuidar dos filhos de Jonatas, né? E Ziba era o servo de Mefibosete. No capítulo 16, e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isso? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. O pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então o rei disse: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o teu sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que não amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor?
Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, porque assim não fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Agora imagina só, você, aqui no caso de Davi, ele foi um rei sempre andando nos caminhos do Senhor. Teve seus deslizes, obviamente, afinal de contas é ser humano. Agora imagina só, ele vê uma pessoa, porque essa pessoa era da casa de Saul. Então Saul, ele era um ungido do Senhor, mas ele se afastou da presença do Senhor. Então, quando ele se afastou da presença do Senhor, veio um espírito maligno sobre ele, e esse espírito o intentava a matar Davi, e Davi sempre fugia das mãos de Saul. Teve muitos momentos que Davi teve oportunidade para matar a Saul, mas ele não matava Saul porque ele tinha no seu íntimo que Saul, embora ele estava afastado da presença de Deus, mas Saul era um ungido do Senhor, né? Foi o Senhor que ungiu a Saul. E Saul estava nessa situação por ele mesmo. Foi ele quem escolheu andar por si só e não obedecer aos mandamentos do Senhor, né? As direções do Senhor. E muitos estavam com Saul, achava que Saul realmente estava certo em seus, porque Saul era o rei. Então, muitos estavam ali. Aliás, naquela época, muitos se dedicavam ao rei sem importar quem estava sentado ali. O importante era a coroa. Então, com Saul era a mesma coisa. Estavam com ele porque ele era o rei. Então, essas pessoas que estavam com o rei estavam contra Saul, ou contra Davi. Por quê? Porque Saul, o rei Saul, ele estava contra Davi. E esse rapaz que apareceu aqui, ele é dessa turma de Saul. E ele ia amaldiçoando ali, imagina, amaldiçoando a Davi, jogando pedras, e Davi, como qualquer ser humano, né, ele poderia muito bem blasfemar ali, né, ele poderia xingar, falar um monte de coisa, mas não, né, ele respirou fundo, né, como ele sempre andou na presença do Senhor, se manteve na presença do Senhor e falou, mas se o meu próprio filho, né, o meu sangue está contra mim, né, veio usurpar o meu reino, fez isso tudo contra mim, imagine um estranho, né, o que pode ser feito, né? Imagina só a cabeça. E mesmo assim, o rapaz ainda continuou, né, amaldiçoando e jogando pedras. E a gente continua no versículo 14. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não fostes com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, porém, daquele que eleger o Senhor, e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei com ele e ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo o Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel. Assim para com Davi,
como para com Absalão. E a gente já continua no versículo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois estás cansado e frouxo de mãos. O espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasses todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com um espírito amargurado, como a usar no campo, como a ursa no campo, com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que o ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que tu é pai valoroso e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar. Facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade. Então arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel e Absalão e aos reis de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Olha só, vocês entenderam aqui o que está acontecendo? Uzai, ele está, deixa eu ver se eu não estou trocando os nomes aqui. Uzai não, Aitofel, ele é o conselheiro de Absalão. Ele dá conselho como se o Senhor estivesse falando com ele. E, obviamente, todos acham que realmente que o Senhor está se revelando para ele ali e ele dá os conselhos, mas não, né? Isso é um engano. Ele só está ali realmente para ter o seu cantinho ali perante o rei. Agora, Uzai, ele realmente é um homem do Senhor, ele é um servo do Senhor. E Deus disse a ele para que desse esse conselho, porque Uzai é amigo de Davi também. Então, o que acontece? Quando Absalão aceita o conselho de Uzai de ele mesmo ir com o exército atrás de Davi, Uzai manda avisar a Davi para que Davi se afaste, para que não esteja lá por perto. E isso é o mandado do Senhor, porque o Senhor tem propósitos ali na vida de Absalão, porque o que Absalão fez, né, usurpar o reino do pai dessa maneira, não vai ficar impune. Afinal de contas, a palavra de Deus diz: ai daquele que mexer com um de meus ungidos, né? E a gente continua aqui no versículo 17. Estavam, pois, Jonatas e Amiás,
junto à fonte de Rogel. E foi uma criada e lhe disse. E eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço que avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram, e tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descascados sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Amiás e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi e disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E quando clareou o dia, não faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa. Se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi para Manaim, porém Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão nomeou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra a Abigail, filho de Naás, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Soube, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, Delodebar, e Barzilai, o gileadita de Geolim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento, né? Ali Deus sempre está junto aos seus, né? Davi contou com o povo que estava com ele ali, chegaram ao deserto, né? Conseguiram escapar de Absalão devido ao Senhor, por causa que o Senhor, Deus, avisou ele, né? Através de Uzai, e assim ele conseguiu se livrar. E chegando ao deserto, Deus também enviou alguém que lhes desse de comer e de beber, né? Quem anda na vida com o Senhor é assim. Sempre Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas. Eu só peço desculpa em relação à pronúncia dos nomes, assim, porque são nomes bem diferentes e eu não sou acostumada, então não sei dizer a pronúncia se está correta ou não. Mas o importante é a história em si, né? É o poder de Deus que acontece aqui, né? Para a gente, Davi mostra para a gente, né, a perseverança que tem que ter nos caminhos do Senhor. E mostra que não é porque estamos nos caminhos do Senhor que nada ruim acontece. Não, pelo contrário até, porque o demônio ele vai te tentar de todas as maneiras, né? Ele vai te apontar ali onde mais te afeta. Então temos que estar sempre fortes no caminho do Senhor, sempre perseverando no caminho do Senhor. Não permita se afastar dele. Lembre-se que Deus não se afasta de ninguém, somos nós que nos afastamos dele. Então permaneça firme, sempre junto ao Senhor, e nunca esqueça de agradecer pelo que ele já fez em sua vida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Abra os seus olhos espirituais para que ela veja o caminho que está seguindo, Senhor. E para que ela enxergue a ti, Pai, verdadeiramente a ti, o Deus vivo, o Deus único, Pai. Eu peço a ti, Senhor, por essas pessoas que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, Pai. O demônio fica
atentando contra essas pessoas, Pai. Fica atentando contra a vida dessas pessoas, Senhor. Que caia por terra todo o mal em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti pela minha parentela, pela parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, Pai, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. Hoje eu peço em especial, Pai, pela Tua serva, Senhor, que estará em viagem, Pai, para o Teu ministério, Senhor, para satisfazer a Tua vontade, Pai. Proteja não só ela, como todos que estão com ela ali, Pai. Todos que irão a esse lugar para proclamar o nome do Senhor, Pai. Peço em especial a Ti também, Pai, por essa pessoa que vai viajar hoje, Pai, que é o filho de Tua serva, Senhor. Ele necessita de Tua presença, Pai. Ele necessita de Tua proteção, Pai. Eu repreendo agora o espírito de morte em nome de Jesus que está rodeando a vida dele e ordeno que caia por terra esse mal em nome de Jesus, Senhor. Acompanhe-o, Pai, proteja-o de todo mal e de todos que estão ali com ele, Pai, para que tenha uma viagem segura e tranquila, Pai, tanto de ida quanto de volta, Pai. Que o Senhor esteja com todos eles ali nesse momento, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.